Olá, meus queridos irmãos, é com muita alegria que nos encontramos hoje, dia 22 de abril, nessa quarta-feira, para meditar o evangelho que a nossa igreja nos propõe. O evangelho de hoje está em São João, capítulo 6, dos versículos 35 a 40. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que belo que o Evangelho traz para cada um de nós hoje. Estamos continuando, como ao longo desta semana, o capítulo 6 do Evangelho de João, onde Jesus vai, aproveitando o tema do pão como alimento, que aquelas multidões buscam, para catequizar aquela multidão, seus discípulos também, aqueles que já o seguiam, do mistério mais profundo que Jesus carrega em si mesmo, o mistério da Eucaristia. Jesus é o verdadeiro pão da vida. Ele é aquele que sacia a nossa fome. Ele é aquele que não nos deixa faltar nada, que sacia não apenas as nossas necessidades, mas o nosso coração, a nossa alma. Como dizem os salmos, a minha alma tem sede de ti. A minha alma te deseja, Senhor, como terra sedenta e sem água. Assim como a coça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de vós, ó Senhor. Jesus é a resposta para a sede do nosso coração. Aquela sede mais profunda, aquela sede mais profunda, mais doce. E respondendo a essa sede do nosso coração, Jesus nos diz: Eu sou o pão da vida. Esta é a grande realidade que hoje o Evangelho quer nos apresentar. Jesus é o nosso verdadeiro alimento, a Eucaristia. Aquele que, profundamente, quando entra em nós, vai nos configurando a Ele. A cada vez que comungamos, nós vamos fazendo essa experiência íntima de sermos transformados em Cristo, de termos os seus sentimentos e os seus pensamentos. Mas Jesus também, não apenas através da Eucaristia, nos configura a Ele, mas através de uma profunda vida interior, uma vida de oração, a oração do Santo Terço, a adoração eucarística e principalmente na Santa Missa, que é a maior das orações. Também através da sua palavra, tantas formas, meus irmãos, que temos de encontrar Jesus e deixar com que Ele alimente e sacie a sede da nossa alma. Também no Evangelho de hoje, o segundo ponto de meditação é aquele quando Jesus deseja que também nós possamos o enxergar, mas mais do que o enxergar, ter fé nele e acreditar. Não basta, meus irmãos, conhecermos Jesus, dizermos: olha, eu te conheço, eu tenho anos na minha caminhada, mas se de fato o meu coração não se prontifica, não se disponibiliza para ter uma fé, mas uma fé viva, não uma fé morna, nem morta, não uma fé que é mais palavras do que compromisso autêntico. Por isso, meus irmãos, nós somos chamados hoje também a darmos uma resposta ao Cristo que se coloca como alimento para nós.
nós somos chamados a também termos uma fé que nos leva a enxergar Cristo, mas também a nos consumir por Ele. Não basta ficarmos na superfície. É preciso irmos mais fundo. Não sermos como boa parte daquela multidão que escutava esse discurso, mas no fundo não acreditava. Achava belas as palavras de Jesus, achava bom participar daquela comunidade, era bom, satisfazia as necessidades ali de amizade, de estar num grupo, mas de fato não havia um sincero compromisso. É preciso, meus irmãos, antes de qualquer coisa, como uma resposta, nunca como uma obrigação, mas uma resposta ao dom de Deus que se dá para nós, como pão, como alimento, como vida verdadeira, também nós decidirmos acreditar nesta oferta de vida de Jesus, respondendo também com a nossa oferta de vida. Nos compromissos comunitários, no nosso desejo de fazer comunhão com os direcionamentos, com deixar o nosso coração se aquecer diante daquilo que Jesus nos pede, diante das propostas que Jesus nos faz, de evangelização, de sair de nós mesmos, de abraçar a missão, abraçar o anúncio e o testemunho. Essa é uma prova concreta de que nós acreditamos. E se nosso coração não arde nesse desejo de evangelizar, de anunciar, de dar testemunho, talvez é necessário nos perguntarmos hoje se de fato acreditamos em Cristo, naqueles que Ele coloca como pastores, a igreja, o Papa, nossos párocos, o conselho da comunidade, como grupo que foi instituído naquele momento para direcionar, para a sua liderança comunitária, o seu formador, o seu acompanhador. Enfim, meus irmãos, tantas formas de nós fazermos esse exame de consciência e entendermos se de fato somos aqueles que acreditam e seguem com o coração, e não apenas com a boca. E Jesus, nesse terceiro ponto do Evangelho e último, ele diz: "E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia." Afinal, meus irmãos, este é o sentido profundo da vida de Jesus. Este é o sentido profundo de nós hoje participarmos da igreja, de uma comunidade, de termos uma vida de fé, uma vida na igreja. A vida eterna. Todas as outras coisas são secundárias diante daquilo que é o objetivo principal. O desejo de Deus de que nós alcancemos a eternidade. O desejo de Jesus de estarmos com Ele na vida eterna e escutarmos a nossa morte, a nossa entrada no céu. Vinde benditos de meu Pai. Vinde para o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Meus irmãos, para nós, chamados a viver este carisma lumen, este é o mistério central, a qual nossa alma deve mais desejar, mais do que todas as coisas, mais do que todos os bens, todo bem material e todo bem passageiro. A vida eterna. E a vida eterna através daqueles que para nós hoje são a presença de Cristo, Jesus abandonado, o Emanuel, que nós amamos, consolamos e consumimos a nossa vida, meus irmãos, por eles, nas crianças, nos irmãos acolhidos, nos idosos, naqueles que estão nos presídios, na sociedade também, que nós nos consumimos para evangelizar e anunciar esse mistério. Por isso, meus irmãos, peçamos a graça de não desviarmos o olhar daquilo que é essencial. Entendermos que tudo aquilo a que nós somos chamados hoje, serviços, apostolados, retiros, encontros, deve nos levar e deve também partir de um sincero desejo de sermos santos. Não necessariamente aqueles santos de altares, mas a santidade vivida na radicalidade da nossa vida, do Evangelho, do cotidiano. Uma verdadeira e sincera santidade. Peçamos, meus irmãos, nesse tempo Kadosh, a graça de acolhermos tudo aquilo que vem de Deus como auxílio para que nós sejamos santos. As alegrias, esse tempo maravilhoso, mas também as perseguições, as dificuldades, os desafios,
que nos surgem aquilo que nos desinstala e nos chama a uma profunda conversão. Peçamos a Nossa Senhora a graça, meus irmãos, de vivermos esse tempo com radicalidade, com simplicidade e com um desejo sincero de respondermos ao chamado de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.